Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de Campeonato Brasileiro. Corinthians respira, hein? Corinthians respira, venceu o Atlético Mineiro fora de casa e a torcida do Galo ficou na bronca, hein? Teve vaia, teve protesto. A gente vai falar sobre a rodada e ao final do podcast de hoje a gente vai ouvir professor Vanderlei Luxemburgo. A gente ouve as coletivas do Luxemburgo, vocês vão perceber que é a mesma coisa, né? As coletivas do Luxemburgo é um loop infinito. Quando o Corinthians ganha, quando o Corinthians perde, é assim, é um ciclo, né? É um ciclo. Ele vai, aí vence, volta pro mesmo ciclo. Aí ele vai, perde, volta pro mesmo. Então, a gente vai deixar uma moral, obviamente, pro Luxemburgo conseguir uma vitória importante. E, aliás, não só a vitória, mas a atuação também, né? A gente a- já via lampejos na partida contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, conseguiu praticar, cara, pelo menos em termos de competitividade, tá? O Corinthians já conseguiu praticar um futebol melhor, tá? Em competitividade. O time do Corinthians, para mim, segue não tendo nada. Assim, cara, o que você espera do Corinthians? Tem alguma jogada? Como é que é o Corinthians taticamente vai ser? O Luxemburgo repete a tecla. Ele repete a tecla, ele repete aquela fala de que ele veio para refazer o time e tudo bem, cara. Até aí não tem problema nenhum. O problema é que você, cara, próximo jogo, dá para você ter esperança de alguma coisa? Não dá, velho. Simplesmente não dá, né? Esse que é o ponto. Vambora, vamos tabela do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, site do Globoesporte.com, tá? Site do GE e todas as notícias esportivas também do site do GE. Começo aqui por Vasco da Gama e Cruzeiro. Mais uma derrota do Vasco, gol do Machado do Cruzeiro, tá? Mas mais uma derrota do Vasco da Gama. E, gente, desculpe o torcedor do Vasco, mas é cedo para falar. Mas a cada rodada que passa eu vou chegando. E isso, antes da temporada começar, eu vi o Vasco, um time, uma equipe que ia brigar por meio de tabela. E cada rodada que passa, eu vou me convencendo cada vez mais de que o Vasco vai ser um dos rebaixados e vai ter que brigar para não ser o lanterna, tá? Porque do jeito que a coisa tá indo, é impressionante, assim. O Vasco segurou o Barbieri, tá? A equipe do Vasco da Gama banca o Barbieri. Então vamos lá, bancão. Data FIFA, 10 dias de pausa, banco o Barbieri. Passa a data FIFA, manda o Barbieri embora. Cadê o treinador? Cadê o treinador do Vasco? O Vasco não tem treinador ainda. O Vasco achou que os dirigentes do Vasco, com todo respeito, aí a SAF, a 77, pode fazer o que quiser. O clube é deles agora, mas se eles também acham que ser rebaixado é ok, quem sou eu para criticar? Agora eu acho muito pouco, né? Eu acho muito pouco, até pelo investimento que foi feito, que é um investimento acima de muitas tantas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Vasco achou que dava para. A gestão do Vasco achou que dava para seguir com o interino, né? E não dá, gente. Não dá. Com todo o William Batista, se eu não me engano, né? Ah, com todo respeito, não dá. Conseguir uma vitória ali após a saída do Barbieri ali foi uma vitória na Bacia das Almas. Não teve nada demais, depois perde, agora mais uma derrota. Então, e sem treinador ainda, hein? E sem treinador. Eu não sei, eu acho que eles olharam, os dirigentes do Vasco, eles olharam pro Atlético Paranaense e viu que o Wesley Carvalho está fazendo um bom trabalho lá, né? Só que existe uma diferença, eles esqueceram de olhar que existe uma diferença muito grande em termos não do treinador, tá? Não vou nem chegar no mérito do treinador, mas da organização do futebol, da estrutura, do CT, de como o futebol é organizado. Existe uma diferença brutal, né? A diferença é brutal. Os caras só esqueceram de olhar para a estrutura e de todo o staff, né? E de toda a galera que está por trás ali do palco principal, que dá suporte a uma equipe de ponta. Os caras esqueceram de olhar tudo isso e achou que, cara, o Atlético Paranaense está com o interino, vai dar certo. Aqui a gente faz igual, né? Cara, é amadorismo atrás de amadorismo. Eu acho muito cedo para falar qualquer coisa. Mas a cada rodada que passa, você segue vendo crises e manobras amadoras por parte não só do Vasco SAF, mas do Vasco da associação, tá? Que fica trazendo polêmica, eu acho que meio que numa forma de até, não sei contratualmente, quando foi feita o acordo da SAF, da compra das ações perdão, gente,
da parte majoritária da SAF do Vasco da Gama, pela 777, talvez tenha alguma cláusula lá que dê para reverter o negócio em virtude de alguma situação, né? Aí você vê negócio, site norueguês que publica coisa sobre a 777, gente. E os caras do Vasco, da associação, né? Da agremiação ali, tá correndo atrás disso. Eles estão criando uma guerra política interna. Quem tem a perder com isso é o Vasco. Talvez uma forma, como eu disse, de tentar reverter essa compra. Se a SAF, né, a empresa, e o restante do clube não se entendem, um vai ficar querendo comprar, um lado vai querer comprar guerra com o outro, é porque a SAF não vai retrucar. Eles são donos, eles vão fazer o que eles quiserem. Eles nem têm que retrucar. Agora, quem tem a perder com isso é o Vasco. Então, esses chamados torcedores que afundaram o clube, agora aparentemente alguns ali querem fazer alguma coisa pelo clube, né? Eles estão fazendo o pior pelo clube. Esse que é o ponto que eu quero chegar, tá? Os caras estão achando que o ponto de ajudar o clube era lá atrás, mas lá atrás, né? Ah, guerra política, o caramba, né? Pô, não dá. Dava, né? Dava. Bom, não vou me delongar muito com isso. Eu só acho que tudo que a gente vê nos bastidores e dentro de campo é algo muito, é algo muito preocupante. E por torcedor é absolutamente frustrante. É absolutamente frustrante. Volto a repetir. Cada rodada que passa, acho que não só eu, mas tantos outros vão se convencendo de que o Vasco vai ser uma das equipes que vai ser rebaixado e vai brigar para não ser o lanterna. Porque o que se vê fora do palco principal, que é o campo, que é a bola, é um negócio absolutamente amador, e não digo só por parte da SAF, né? Não digo só por parte da 77. Da SAF, não. A SAF é uma empresa, é um conjunto de ações, né? A 777 é a acionista majoritária, se a gente pode dizer assim, tem a maior parte das ações. Amadorismo em todos os âmbitos, né? Infelizmente, quem tem a perder com isso é a entidade, né? Vasco da Gama, e é o torcedor vascaíno que vai sofrer, tá? Que aparentemente vai sofrer. O Cruzeiro segue jogando um grande futebol, mas vence o Vasco, e com essa vitória o Cruzeiro dá um salto importante na tabela, tá? 4 posições, 8ª colocação, dá uma respirada, porque estava numa sequência ruim, já via-se outras equipes ultrapassando, né? Agora já ficou legal. Cuiabá e Bahia, o jogo foi 1-1, teve gol do Daverson, teve gol contra do Alan Imperiur, atleta também do Cuiabá, terminou em 1-1. O Bahia segue aí nessa caminhada de tentar se afastar da zona do rebaixamento, não se afastou muito, o empate não foi bom para ninguém, o Cuiabá está até um pouquinho à frente, mas o empate não foi bom para ninguém, pensando no objetivo de escalar, né, de subir na tabela do Campeonato Brasileiro, o empate foi muito ruim, tá? Vamos na sequência, Atlético Mineiro e Corinthians, a gente vai ouvir o professor Vanderlei Luxemburgo ao final do podcast de hoje, um Corinthians que já foi mais consistente, cara, em termos de formação, de como o Corinthians se comporta taticamente, não dá para prever, gente, não dá para prever. O fato da equipe jogar um pouquinho melhor, eu não condiciono isso a um trabalho tático do Vanderlei Luxemburgo, porque até hoje a gente não sabe, a gente não tem nada. E ele pode até usar o argumento de que ele chegou no Corinthians para mudar muita coisa, mas pelo tempo que ele já teve, era para pelo menos a gente ter um mínimo de identidade em alguma coisa. O Sampaoli, por exemplo. O Sampaoli mexe muito em escalação. Ele muda 3 zagueiros, 2 zagueiros, 2 volantes, 3 volantes, às vezes, e ele não joga com muito volante, não. Às vezes, pelos nomes que estão em campo, aparenta que ele tá com 3 zagueiros ou 3 volantes, mas o Gerson, por exemplo, joga mais avançado, ele já não é mais um volante, ele declaradamente não é. Mas às vezes o torcedor desinformado dá uma olhada e fala, caramba, tá com 3 volantes. Enfim, o Sampaoli mexe muito. E uma coisa que a gente tem a certeza que não vai acontecer no São Paulo é repetir das escalações. Isso é alguma coisa. Isso é muita coisa? Não, a gente sabe que ele mexe muito na forma do time jogar, ele mexe muito na formação tática da equipe, quem vai entrar em campo. Isso é uma certeza que a gente tem do Sampaoli. E o Flamengo não está jogando tão mal. Ele oscila. Fui injusto. O Flamengo não está jogando mal. O Flamengo não está. Eu falei, não está jogando tão mal. Não está jogando mal.
oscila. Existem jogos que faz uma excelente atuação, existem jogos que, como esse contra o Palmeiras, fez um bom segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito ruim, então acaba oscilando. Mas você, pô, qual a certeza que você tem? Mas com o elenco do Flamengo, não interessa o elenco do Flamengo. A gente tem que falar o que o São Paulo vai fazer. Ele com certeza ele vai jogar com uma das suas possíveis formações, mas a gente tem a convicção de que, cara, independentemente de quem jogue, você vê alguma coisa no Flamengo, sabe? Você vê. Pô, é difícil falar. Eu não consigo falar assim, o Flamengo joga assim. Mas isso é uma característica do São Paulo. Isso é uma característica do São Paulo. Isso não é uma característica do Luxemburgo, gente. Você pode até usar o argumento. Mas se o São Paulo ele pode, por que o Luxemburgo não pode? É óbvio que ele pode. É óbvio que, mas o São Paulo com diferentes escalações, a equipe do Flamengo já mostrou muita coisa. Já mostrou muita evolução em relação ao que a gente via no início do trabalho dele. O Luxemburgo não. Desde que ele chegou é a mesma coisa. Você não sabe se o Corinthians vai jogar bem, se o Corinthians vai jogar mal, qual a formação, né? Não dá para prever. E o Atlético Mineiro, desde a chegada do Felipão, não vence. Então, assim, o Felipão veio. Para o bem ou para o mal, o trabalho do Cudê foi muito melhor que o do Felipão. Foi muito melhor do que o Felipão. E os caras queriam a saída do Cudê a todo custo. Esse é o ano de inauguração da Arena MRV. Esse é o ano da inauguração da Arena MRV. Os caras quiseram a saída, e não digo só dirigentes, alguns torcedores e boa parte da imprensa de Minas Gerais, porque eu acompanho muito não, mas eu acompanho algumas mídias da imprensa de Minas Gerais, então não vou dizer boa parte, mas algumas alas, né, não vou escalar isso de uma forma grande, mas algumas alas da imprensa de Minas Gerais, eles foram muito duros e muito críticos com o Cudê, dizendo que respeitou o clube, desrespeitou o torcedor, desrespeitou a história do clube. Tudo bem, o trabalho do Cudê é muito melhor do que o Felipão. O Felipão está há pouco tempo, sim, mas o Felipão chegou para ser um escudo, ele chegou para ser uma opção tapa-buraco, e a opção tapa-buraco até agora não está funcionando. Não está funcionando. É importante a gente destacar mais uma vez que o futebol do Galo é muito pobre, não tem nada, e é compreensível que não tenha nada, mas essa foi a escolha da direção. Quando eles fazem a opção pela troca do Cudê pelo Felipão, eles tinham que ter a convicção de que, poxa, mesmo que não tenha nada, e só que aí entraria uma responsabilidade dos dirigentes de falar, gente, a gente está tocando o treinador, quem tinha que dar a cara a tapa agora na coletiva não é o interino, que o Felipão não estava no banco, né? O Felipão já com 5 jogos já tá fora. Então, assim, e eu tô vendo muita gente só criticando o Abel Ferreira, né? Enfim, vamos seguir com o raciocínio aqui. Eu acho que quem tinha que aparecer na coletiva são os dirigentes do Atlético, para falar, para dar uma satisfação pro torcedor. Mas agora ninguém aparece, né? Agora quem vai lá é um interino que tá, cara, ele totalmente perdido, né? Se você ver a coletiva dele, tem resposta que ele tá até meio perdido no que ele vai falar. É porque não tem o que falar, cara, né? Não tem o que falar. O auxiliar do Felipão era Paulo Turra. Enfim, né? Enfim, são escolhas do futebol. E o Corinthians está aqui, né? Dá uma respirada, 14º, 15 pontos. E o Atlético Mineiro está aqui, na 11ª colocação, com 20 pontos. O Galo, que está numa sequência péssima, né? E o Cudê, que era o ruim. O Cudê, que era o ruim. Ele falou muita bobagem, desrespeitou o clube. Eu concordo. Agora sim, você tem que saber separar a paixão do profissionalismo. O que é melhor para o Atlético Mineiro no ano de inauguração da Arena? É ter um treinador bom. E se o Cudê estava fazendo um trabalho bom, e ele está fazendo um trabalho desde o início da temporada, negocia com ele, faz alguma coisa, tenta acalmar o homem, mantém o cara. Agora é puro jogo de vaidade, né? Você percebe que é puro jogo de vaidade. O ano de inauguração da Arena MRV pode ser um ano melancólico, porque por vaidade, né? Por vaidade. Infelizmente, isso faz parte do nosso, não só do nosso futebol, mas de qualquer esporte também, né? A vaidade de qualquer... eu falo só de futebol, tô sendo injusto. De qualquer tipo de atuação profissional, né? Em qualquer setor. A vaidade, às vezes, ela fala mais alto, né? Infelizmente.
Coritiba e América. O Coritiba consegue uma importante virada para cima do América. O América que venceu o Corinthians na Copa do Brasil. Ficou alerta, né? Cara, assim, a gente deixa. Assim, a galera vai fazendo os alertas, né? A galera. O jogo foi no Couto Pereira. Tá bom, é importante isso, fora de casa. Mas a galera vai deixando os alertas, né? Vai deixando os alertas. Pô, é importante focar no Campeonato Brasileiro, né? É uma equipe que não tá jogando mal, porque o Coritiba até então era a pior equipe do campeonato. Você vê com a saída do Antônio e o Carlos Zago já melhorou o ambiente, né? Já é a segunda vitória do Coxa. Enfim, o América, você pode ver vários, qualquer programa que fala do América, do Coelho, você fala, o América não está fazendo partidas para estar nessa situação de tabela. O Fortaleza no ano passado também não fazia, mas o Fortaleza se livrou, fez um dos melhores segundo turnos da história do campeonato. Não sei se da história do campeonato, mas foi a primeira vez. Não sei se foi a primeira vez. O Marcelo Paz ele fala isso várias vezes. Eu não lembro se foi a primeira vez. Mas ele fala, cara, assim, o time virou o turno na lanterna e conseguiu uma classificação para Libertadores. Eu acho que é a primeira vez que isso aconteceu na história do campeonato. O América, eu acho que tá vivendo nessa. Tá pegando carona, né? A famosa rabeira, sabe? Aquela galera que segura a rabeira do caminhão, tá de bike ou de skate. O América acho que tá nessa ilusão de que vai segurar a rabeira ali e vai repetir o feito do Fortaleza, né? O tempo tá correndo, o tempo tá passando, a Copa do Brasil tá aí. Existe uma possibilidade de passar, porque a gente não sabe como é que o Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena, não dá para ter a mínima noção de como o Corinthians vai atuar na Neoquímica Arena diante do América. Então a classificação ela é possível, porque um tá indo bem, o outro é imprevisível, tá na Sul-Americana também, e o Campeonato Brasileiro tá ficando, né? E o Coxa, né? O Coxa tá aqui, ó, já empurrou o Vasco para baixo. Empurrou o Vasco e o América. O América volta a lanterna, o Vasco é o vice-lanterna e o Coritiba já tá com 10 pontos. Até 2 rodadas, não tinha uma vitória no campeonato, hein? Olha os caras aí, né? Olha os caras aí. E essa vitória é aquela tal da vitória decisiva, né? Porque você tá vencendo um candidato, um concorrente direto aos seus objetivos da temporada e você, ao subir, você empurra o outro para baixo. É assim que você consegue alcançar o seu objetivo. O mesmo não vale para essas duas equipes, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Hoje a gente tem um entendimento que são duas equipes que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Brigam, se vão conquistar, tá muito longe, cara. Tá muito longe. O Botafogo pode abrir uma vantagem absurda. O Botafogo pode chegar a 36 e abrir 10 pontos de vantagem para o Flamengo e para o Grêmio. Dependendo do que acontecer. Porque o Bragantino pode chegar a 26 também, né? O Bragantino pode chegar a 26 também, se vence o Grêmio. Então, vence o São Paulo. O Grêmio. Não, o Grêmio e o Botafogo. É isso mesmo. Se o Botafogo vencendo o Grêmio, chega a 36, o Grêmio fica estacionado com 26, o Botafogo abriria. Imagina uma. Aqui, não vou falar, imagina a situação que o Bragantino vence o São Paulo, que é sacanagem com o torcedor tricolor. Mas Imagina o empate. Empate também é sacanagem com o torcedor tricolor. E com o torcedor do Bragantino também. Vamos deixar assim. Imagina que o jogo não aconteceu ainda. Aí joga Botafogo e Grêmio primeiro. Fica Flamengo e Grêmio a 10 pontos. O segundo e terceiro colocado a 10 pontos do líder. Isso é uma pontuação bizarra. É uma pontuação bizarra. Então, esse empate aqui não foi bom para ninguém. Porque era empate para eles. Pô, imagina que os dois. A gente imagina o projeto que os dois vão ter condições de brigar pelo título. Se você está fazendo um jogo contra um adversário direto, você tem que vencer, você tem que empurrar o outro para baixo para você subir. E os caras empatam. E, cara, a gente vai chegar, passar pelas notícias esportivas primeiro, que assim, foi um primeiro tempo do Palmeiras, segundo tempo do Flamengo. Eu vi torcedores rubro-negros até questionando um pouco as escolhas do Sampaoli, né? Que o Sampaoli entra com o estreante, como é que era o nome dele? O Luiz Araújo. Luiz Araújo. Ele entra com o Luiz Araújo, que acabou de chegar, né? Não tem a mínima condição cara, de exercer um protagonismo no meio-campo do Flamengo. E não é uma crítica a ele, porque ele acabou de chegar, não tem essa condição. Aí ele começa com
Luiz Araújo, ele começa com o Everton Ribeiro também, ele começa sem o Arrascaeta, sem o Everton Ribeiro, e fica nessa situação de que, poxa, o Sampaoli tá poupando, mas é o Palmeiras, né? É o Palmeiras. Hoje, antes do jogo, até a gente falou no podcast de ontem, debates esportivos debatendo se essa é a maior rivalidade do Brasil hoje. Do Brasil. A gente tá falando, não estou falando de rivalidade estadual, rivalidade nacional. Que eu acho que é. Rivalidade nacional. Rivalidade nacional. Brasil. A nível de país. Tá? A nível de país. É isso que eu quero chegar. Não vai superar nunca a rivalidade que o Palmeiras tem com o Corinthians. Não, não é isso. Não é nem esse o ponto. Eu digo assim, no nível nacional, esse é a maior rivalidade que se tem. Né? E aí o São Paulo, uma parte da torcida critica, uma parte da torcida ficou na bronca com a arbitragem, possível pênalti em cima do Everton Ribeiro, lance polêmico, lance discutível. E aí o Palmeiras, que passou semanas, né, brigando com a arbitragem, inclusive não deram entrevista, não deram coletiva. Tá, eu não quero me delongar na crítica aqui, mas eu volto a fazer aquele velho convite ao torcedor palmeirense. Muitos deles protestaram contra a CBF ao longo do jogo. O jogo foi paralisado, né? Teve confusão, gás de pimenta ali fora do estádio. A galera, os jogadores sentiram, né? É fogo. Mas é aquele velho convite que eu faço para o torcedor palmeirense. Eu peço perdão aqui para o torcedor. Eu sei que o torcedor tem uma idolatria muito grande pelo Abel Ferreira. E tem que ter mesmo. E tem que ter mesmo, que o torcedor tem... Muita gente fala assim de seita, né? Ah, é uma seita. Cara, assim, é uma seita porque a idolatria existe pelo que o Abel fez pelo Palmeiras. É óbvio que é uma seita, né? É óbvio que é uma seita. Se você não aceita isso, você é um ignorante da bola, no mínimo, né? No mínimo. Qualquer clube onde o treinador chega, faz o que o Abel Ferreira fez, vai virar uma seita. O Flamengo, Jorge Jesus, virou uma seita também, né? Então, assim, se você concorda ou não, isso é outros 500, mas se você é veementemente contra isso, se você não entende isso, você não entende nada da bola também, né? Isso faz parte, isso não é só do futebol, isso é de qualquer coisa na sua vida. A gente viveu aí momentos políticos no Brasil, né, da direita contra a esquerda. Nos Estados Unidos a gente tem a oportunidade de acompanhar recentemente não, já faz um tempo já, mas aconteceu nos Estados Unidos também, né? A galera que segue um lado, que segue o outro, é uma seita também, gente. É uma seita, tá? Então é o que eu falo, se você não é capaz de entender isso, olha, você precisa voltar a estudar muita coisa, hein? Vai estudar sociologia, né? Como é que são formadas, psicologia também, como é que são formadas as relações humanas, né? Como é que as pessoas se comportam em grupo. Eu acho que você precisa voltar a estudar e ter um entendimento melhor do que a sociedade, tá? Porque isso é normal de qualquer sociedade, a formação de seitas. Aí ela pode ser boa ou ruim. Aí eu não estou entrando no mérito de discutir se a seita é boa ou ruim. Tem muita seita que é boa também, né? Ou você vai falar que os ambientalistas, né? Aqueles ambientalistas, eles não são uma seita. Eles também são uma seita. Alguns podem ser mais radicais. Tudo que exacerba o radicalismo não é bom, tá? Não é bom. Mas vamos voltar pro lado do Palmeiras, né? Tem gente que fica irado, né? E eu tô vendo programas esportivos a rodo falando de... Será que eu vou chegar nesse ponto nas notícias esportivas do Palmeiras? Eu vou deixar para falar depois sobre isso, tá? O fato é que o jogo foi o primeiro tempo do Palmeiras, o segundo tempo do Flamengo, e aí eu tô ficando repetitivo. Eu tô falando, tô chegando na conclusão. O convite que eu faço ao torcedor palmeirense é focar no futebol do Palmeiras. Eu acho que o torcedor tem que voltar a cobrar o futebol do Palmeiras. E aí, cobrar o futebol do Palmeiras não é perseguir jogador, não é ficar na porta do CT, não é pichar o muro do CT. É simplesmente cobrar o jogador, cobrar o elenco, cobrar a comissão técnica do Palmeiras. Porque esse jogo, o Palmeiras, até onde eu tenho entendimento, pode ter sido favorecido. Pode ter sido favorecido. O lance de penalidade ali do Everton Ribeiro, que é muito discutível, que eu, pessoalmente, eu marcaria aquele pênalti.
Eu, pessoalmente. Mas é um lance interpretativo, ele é discutível. Eu marcaria, porque para mim não foi ombro com ombro. É o Richard Rios, que está no lance com o Everton Ribeiro, se eu não me engano. Ele vai nas costas do Everton Ribeiro, ele não vai no ombro com ombro. Esse é o entendimento que. E mesmo quando tem ombro com ombro, eu acho que as pessoas têm que ter uma sensibilidade na hora de analisar o lance ombro com ombro, porque é muito fácil. Ah, ombro com ombro. Teve um lance, quando o Hulk chegou no Atlético Mineiro, teve um lance ombro com ombro, que ele deu uma trombada no cara, no Campeonato Mineiro, o cara saiu voando. Aquilo lá é falta, gente. Né? O ombro com ombro também tem limite. Esse que é o ponto. Mas nesse caso do lance do Everton Ribeiro, eu acho que não foi ombro com ombro. Ele tomou uma carga nas costas e caiu. E caiu. Para mim foi pênalti. Então, acho que a análise que o torcedor tem que fazer é sobre o futebol do Palmeiras. Tá? Porque do jeito que está jogando, o Palmeiras não vai passar do São Paulo. Vai. Ah, o jogo no Allianz Parque. Jogou contra o Flamengo no Allianz Parque. Começou o jogo em alta rotação, frenético, assim como começou o jogo no Morumbi contra o São Paulo. Primeiro tempo foi bom, foi legal, fez apenas um gol. Ah, o Matheus Cunha fez defesas importantes, sim, mas fez apenas um gol. E o segundo tempo o Palmeiras jogou para o contra-ataque. Mas teve chance de matar o jogo no. Teve, mas você vai dar espaço para o time como o Flamengo? O Palmeiras fez isso. O Palmeiras fez isso na final da Libertadores. Marca um gol muito cedo e deixa espaço para o Flamengo. Não consegue um contra-ataque de qualidade, não consegue matar o jogo e tomou um empate. É porque agora o Palmeiras já é campeão em cima do Flamengo. Agora é fácil você voltar a pensar, pô, mas o Davidson foi lá e fez o gol. Beleza. Teve o famoso erro do Andréas Pereira. Né? Mas o Flamengo não é time para você ficar dando espaço. O Palmeiras já passou por isso várias vezes. Duas Supercopas do Brasil. É Supercopa do Brasil? É, duas Supercopas do Brasil. Uma que o Palmeiras perdeu, uma que o Palmeiras ganhou. De que se você deixar o espaço para o Flamengo, você vai tomar gol. A final da Libertadores. Então a gente teve jogos importantes, onde estavam disputas em título em jogo, que o Palmeiras deu espaço para o Flamengo para apostar no contra-ataque e foi mal sucedido. Por que que nesse jogo haveria de ser diferente? Por isso que eu faço convite ao torcedor palmeirense de que é necessário uma cobrança maior ao elenco. E parar a CBF vai tomar no... Todo o respeito da palavra, vai tomar no cu. Não é esse o ponto. A CBF erra para todo mundo. Eu acho que a análise em relação ao futebol do Palmeiras ela tem que ser muito mais profunda. E eu acho que a cobrança tem que chegar já agora no nível da comissão técnica e do elenco. Porque esse time está devendo no futebol. O time está devendo no futebol. E volto a repetir, a sequência... Qual que é a sequência do Palmeiras? Qual que foi a última vitória do Palmeiras? Eu não me recordo aqui. Só me recordo de derrotas e empates. Só me recordo de derrotas e empates. Se jogar assim contra o São Paulo, vai ser eliminado pelo São Paulo de novo. E não adianta reclamar de arbitragem. Não adianta reclamar de arbitragem. Se você não jogar a bola, é muito fácil você colocar a culpa na arbitragem. Não estou falando que a arbitragem não erra. Não é esse o ponto. Só que eu acho que existem coisas mais importantes a serem avaliadas. E é por isso que o Palmeiras vive esse momento ruim hoje. Porque ao invés de se analisar e de se criticar o futebol do Palmeiras, estão desviando o foco. Ah, é a arbitragem, ah, é o juiz, ah, é a CBF, estão de perseguição, o sistema não quer um bicampeão, como disse o João Martins, né? E com isso o futebol do Palmeiras está ficando. Está ficando. E isso com o respaldo da presidente do Palmeiras, tá? Vambora, vamos com as notícias esportivas. Paulo Brax promete novo técnico para o Vasco na próxima semana e oxigenação na janela. O importante é a gente destacar assim, tá atrasado, né? Tá atrasado. Vai ter técnico só na próxima semana. Ou seja, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, a chance do Vasco perder ela é muito grande. Nos 3 próximos jogos, né? Porque se o treinador chega na próxima semana, então, próximo jogo ainda é com o interino. Pode perder, a chance de perder é alta. Todo respeito ao torcedor, mas a gente só tá olhando a tabela, a sequência do Vasco, né? A chance de perder é alta. Aí chega o treinador, não tem dia para treinar, perde o próximo jogo.
Então são 2 derrotas na sequência, que podem acontecer, que são bem possíveis de acontecer, aliás. E aí tem o próximo jogo, que o treinador ainda também não teve muito tempo ainda de treinar. Então, existe uma possibilidade muito grande de ter derrotas consecutivas. Até o treinador chegar e pelo menos conseguir treinar alguma coisa, né? Mexer alguma coisa no elenco. Oxigenação na janela, cara, depende se serão boas contratações. O Vasco fez algumas contratações ok no início dessa temporada. Ok. Não foram contratações excelentes, fora de série. Então por isso que eu fico nessa, cara. Próxima semana o treinador? Só na próxima semana? E quem que vai vir também, né? E quem que vai vir? Nessa brincadeira, nesse tempo que o Vasco está sem treinador, o Luiz Castro saiu e o Botafogo já anunciou o Bruno Lage. Pô, olha a diferença, né? Diferença do que é uma equipe gerenciando o seu, o seu futebol de forma altamente profissional. Treinador que saiu para o mercado, normal, isso são coisas do mercado, já foi atrás de um treinador que nem queria vir, tinha problemas familiares e conseguiu trazer. Enquanto isso, o Vasco está procurando. Está procurando. E a gente nem sabe quem vai vir. Quem que vai ser esse cara que vai vir? Se for um cara meia boca, aí não adianta nada. É melhor ficar com o interino, né? Enfim, né? Vambora. Interino no Vasco se coloca à disposição para qualquer cargo e faz apelo à torcida. O William Batista, esse mesmo, da coletiva após a derrota para o Cruzeiro e promessa de Brax de novo técnico. Vamos ver aqui algumas palavras do William Batista. Deixa eu ver aqui. Sou funcionário do clube. Onde o clube me pedir para trabalhar, eu vou trabalhar. Em qualquer função, em qualquer lugar. Recebo para trabalhar pelo Vasco, honrar o Vasco e dar o meu melhor onde eu estiver. Fez um apelo, eu quero ver o apelo à torcida. Eu não vi a coletiva do William Batista, por isso que eu tô lendo aqui, peço perdão ao torcedor. A torcida do Vasco é gigantesca. Cara, esse discurso aqui é muito. Ó, com todo. Pô, desculpa, torcedor, mas esse discurso é o discurso mais bunda de todos, né? A torcida do Vasco é gigantesca, apaixonada. Gente, o torcedor não quer ouvir isso aqui, cara. Esse discursinho aqui. O torcedor quer ver resultado, pelo amor de Deus, cara. Pô, mano, eu nem sou vascaíno e me estresso de ver essas coisas, mano. Discurso. Cara, discurso bunda, né? Em momento ruim. Que no ano passado empurrou a equipe dentro de São Januário durante toda a Série B. Tem uma capacidade gigantesca de carregar o time e tem esperança em relação à equipe. Todos estamos tristes. Gostaria muito de ter vencido as 3 partidas, não por mim, pela minha carreira, mas pela torcida. Está sempre junto, independente das circunstâncias. O meu recado para a torcida é que essa esperança e paixão, que sei que vão continuar tendo pela equipe e que tenham a capacidade de fazer a diferença na Série A para que o time esteja no lugar que ela merece, tá? Fiz um apelo aí para a torcida apoiar, né? Fiz um apelo para a torcida apoiar, mas agora sem torcedor no estádio, vai apoiar como, né? Essa mesma torcida levou o Vasco a ficar sem a torcida. Então, vai apoiar como? Só se for nas redes sociais, né? Emocionado, o Léo diz que jogou no sacrifício para ajudar o Vasco. Uma coisa, eu peço até desculpa pro Léo. Ele pode até ter jogado no sacrifício, ele deu a entrevista aqui, ele se emocionou, né? Cara, assim, só um parênteses, é impressionante como o Léo, ele parece o Pelé, velho. Pô, toda vez que eu vejo o Léo, eu falo, caraca, o Léo é igualzinho o Pelé, mano. Mas ele é igualzinho mesmo. É impressionante, o Pelé é jovem, né? Procura aí, você, o Pelé na Copa de 70. Cara, o Léo é igualzinho o Pelé, mano. É impressionante. Estou sentindo a posterior. Não queria deixar meus companheiros na mão nesse momento difícil. Foi no sacrifício. Amanhã vou ver o que foi. Se foi grave ou não. Queria ganhar o jogo, é difícil. Não é fácil neste momento. Com todo respeito ao Léo, ele se emocionou, cara. Assim, a gente sempre. Pô, o cara jogou no sacrifício, legal, cara. Mas e o custo que isso vai ter ao longo da temporada? O Léo é o melhor zagueiro do Vasco. O Léo é o melhor zagueiro do Vasco. Você vai condenar. Você vai condenar a sua sequência na temporada por um jogo? Eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que não vale a pena. Pô, de novo, assim, ele se emocionou, legal, foi guerreiro, foi brabo, bacana. Mas eu acho que eu não sei como é que vai ser isso aí. Não sei como é que vai ser essa parada. Não sei se ele vai ficar mais tempo fora.
quanto tempo ele vai ficar fora, se nem vai ficar fora. Eu sei que ele sentiu, ele falou, eu senti. Se isso custar para ele, essa brincadeira de ter ficado em campo, se isso custar para ele ficar fora de, sei lá, um mês, o quanto que isso vai custar caro para a sequência do Vasco? Ainda mais sem treinador, né? Porque até o novo treinador, se é que vai vir um treinador, e quem é que vai vir? Até o novo treinador vir e pôr a ideia dele. O Léo é o melhor zagueiro do time, cara. O Vasco pode não ter nada defensivamente. É um catado, é um perdido. O time não sabe se defender. Tudo bem, mas além de não saber se defender, você vai ficar sem seu melhor zagueiro? Eu acho que é um preço altíssimo a se pagar, né? Eu acho. Vambora. Aqui o Luxemburgo falou de prisão domiciliar, a gente vai ouvir. Acho que ele fala isso até no começo da coletiva, vai dar para chegar. Tá? Vamos ver se a gente chega nessa parte aqui. Eu acho que dá tempo, ele vai falar logo no comecinho. Após derrota do Atlético Mineiro, torcida vai e protesta no Mineirão. Time segue sem vencer com o Felipão. A torcida é o reflexo do que o time apresenta dentro de campo, da sequência de resultados. A saída, a rescisão com o Eduardo Cudê foi uma promessa de tempos melhores, né? Foi uma promessa de tempos melhores. E eu nem acho que o torcedor ficou tão bravo com o Cudê. Pelo que aconteceu, né? Essa coisa dessa vai embora, não vai. O torcedor ficou bravo com ele com a eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil. E alguns outros episódios, mas era uma relação de amor e ódio que, com resultados positivos, o torcedor perdoava. E aí viu um resultado ruim. Aí o Cudê até ficou bravo em uma das coletivas, né? Era uma relação de amor e ódio. O torcedor, ele aceitava. O torcedor ficava bravo, mas depois ele perdoava rápido o Cudê. Então, nessa questão, nessa disputa de quem vai, quem fica, se vai, quem foi demitido, se demitiu, o torcedor não tá. Sei lá se a minha percepção foi errada. O torcedor não ficou tão puto com o Cudê como ficou a gestão atleticana. Só que a rescisão com o Cudê foi uma promessa de dias melhores, de resultados esportivos melhores. E isso não está acontecendo. E o torcedor protesta, e eu acho que tem que protestar mesmo. Porque a manobra da gestão atleticana, para mim, foi amadora. A manobra foi amadora. Volto a repetir, ao ano de estreia da Arena MRB. Se estrear com derrota lá, amigo, aí aguenta, cara. Aí aguenta. Vambora, Sampaoli explica mudanças no Flamengo e admite estratégia errada. Aqui uma certa bronca de alguns torcedores rubro-negros, porque em virtude do segundo tempo que se viu, até com a entrada dos medalhões, né? Não digo medalhões, porque medalhões passa a percepção de caras mais velhos, né? Mas dos principais atletas do elenco. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Com a entrada desses caras, o Flamengo foi superior no jogo em relação ao Palmeiras, né? E aí ficou, contra o Palmeiras tem que colocar os caras logo de cara, né? Não dá para arriscar. O resultado da partida seria outro? Não sei, eu acho muito difícil prever, né? É muito complicado você fazer essa projeção, se prever. Até porque o São Paulo, a gente tem esse entendimento e o Palmeiras entrou com sua força máxima, mas o São Paulo, ele sabe que o jogo na Liga Arena, quando eu falo Liga Arena, vocês sabem que é a arena do Atlético Paranaense, né? A antiga Arena da Baixada. Ele sabe que o jogo lá vai ser muito físico. Vai ser um jogo muito físico. O Atlético Paranaense vai levar para um lado muito físico o jogo. Então não dá, é um clássico importante, é um jogo importante. Se vencesse, além da zoação, abre mais ponto do Palmeiras, sim. Mas você tem que ter um cuidado com o restante do que você está fazendo na temporada, né? Eu acho compreensível. Acho compreensível também a bronca do torcedor, mas acho compreensível também a escolha do Sampaoli. Ele disse que errou, tudo bem. Mas acho compreensível as escolhas que ele fez. O time não rendeu no primeiro tempo, obviamente. Praticamente sem meio de campo o time, né? Praticamente sem meio de campo. A equipe estava apagada no primeiro tempo, confusa, superada. Conversamos no intervalo e colocamos o Ribeiro para mudar o cenário. O plano inicial não funcionou. Arranjamos uma solução melhor. É óbvio, né? Meio campo perdido. Você não tem uma... Pô, como eu falei, cara, o Luiz Araújo, ele acabou de chegar. Não tem condição de ser o maestro da equipe. Não, ele pode ser condição daqui a um mês, mas não agora, né? Mas é perigoso até você expor o jogador a uma situação de
torcedor já fica na bronca. Ele correu um risco alto. Eu acho compreensível. Mas esse negócio é perigoso, né? É perigoso. Quando defini a escalação, falei com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Tivemos dúvidas com outros jogadores também, porque o campo sintético é difícil. Acho que essa era uma preocupação grande do Sampaoli, de repente até alguns desses atletas se lesionarem, né? Estamos pensando na quarta-feira também, isso é óbvio. E nesse ponto é que eu falei, eu concordo com ele. O time fez um grande esforço. Pô, já saiu do Rio, tá vindo para São Paulo, é uma distância curta, mas depois vai para o Paraná, que para o Rio de Janeiro já é uma distância um pouquinho mais longa. Então você vê que está fazendo viagens, isso vai custar em termos da gestão da logística, né? Isso vai custar um pouco e o Atlético vai levar o jogo para o jogo físico. O Atlético vai empurrar, vai forçar o Flamengo a ir para o jogo físico. Então eu entendo a estratégia do São Paulo. Eu entendo a ideia do São Paulo em relação a essa equipe. Foi superada pelo Palmeiras no primeiro tempo, né? O torcedor fica até assim, pô, dá para ter ganhado do Palmeiras, mas o primeiro tempo dá o Palmeiras ter feito os 2-0 também. Eu acho que o empate ficou de bom tamanho, tá? Como o time tá jogando em pouco tempo, são 2 jogos em grama sintética. Os jogadores teve, pô, tem até um ponto positivo, né? Os caras jogaram com o Palmeiras agora, deu para dar uma adaptada aí, eu acho, né? Deu para dar uma estudada o gramado sintético, porque o próximo jogo vai ser no sintético também contra o Furacão, né? Os jogadores sentiram bastante contra o Atlético Paranaense e não estavam para 90 minutos. Fizemos um bom segundo tempo. Primeiro, nem tanto. Poderíamos ter vencido o jogo. O time buscou, mas faltou pegada no último terço para ganhar o jogo. A Arrascaeta lamenta o mau começo, mas elogia a reação. O Arrascaeta não tem que lamentar nada porque ele não estava em campo, né? Com tudo isso. Não é uma crítica ao Arrascaeta, hein? Pelo amor de Deus. Ele não tem que lamentar porque. Mas você vê, né? O cara ele veste tanto a camisa que ele lamenta, mas não é culpa dele, não, tá? Não é só culpa, não, Arrascaeta. Isso aí faz parte. O time. E, de novo, não. Acho que a escolha do São Paulo foi correta. Pensando cara, na sequência, né? Você não pode pensar para um jogo. É óbvio que é um clássico nacional, um jogo importante. O Palmeiras não poupou. Mas depois o Flamengo no segundo tempo também não poupou. Então ficou elas por elas, né? O Palmeiras no seu melhor, cara, assim, no seu melhor fisicamente, com os seus principais atletas, foi melhor no primeiro tempo. E aí se inverteu, né? O Palmeiras cansou, o Flamengo entrou com seus melhores atletas no segundo tempo e jogou melhor que o Palmeiras, né? Então você vê que hoje são duas equipes de. Dá para dizer assim, pô, tudo bem, alguns atletas do Flamengo já no segundo tempo já um pouco mais cansados também, mas dá para dizer que são equipes parelhas, tá? São equipes equivalentes até. Equivalentes não, mas são parelhas, né? O jogo é paralisado 2 vezes por conta de gás de pimenta, teve confusão fora do estádio, né? E aqui eu teve que parar, ó. A galera ficou sentindo, hein? O Everton aqui, né? A galera sentiu legal aqui, ó. O Pedro sentindo, cobrindo o rosto, né? Alguns sentiram, outros não, né? Dependia da. Eu acho que estava mais próximo do gol do Palmeiras, eu acho, se eu não me engano. Porque o Everton sentiu. Ah, se bem que o Rony sentiu também. Mas o Pedro sentiu também, né? Eu acho que estava mais perto do gol do Palmeiras. Eu não sei em que lado do estádio que foi, não sei de fato o que aconteceu. Será que. Deixa eu ver que tem. Foram 2 minutos sem bola rolando, até que os jogadores conseguiram retomar. De acordo com o repórter Vícius Bueno, do Sport TV, houve um confronto do lado de fora do estádio, na rua Palestra Itália, pois torcedores do Flamengo teriam tentado acessar a festa junina que ocorre dentro da rede social Alviverde, tá? Então, um confronto entre a polícia e torcedores rubro-negros, aparentemente, tá? Aparentemente, fez com que a partida fosse paralisada por conta de gás de pimenta. Aconteceu, eu acho que não comprometeu o espetáculo. O Palmeiras seguiu jogando melhor o primeiro tempo. O Flamengo teve até esse tempo para meio que. O São Paulo teve até esse tempo para meio que tentar recompor. Não deu certo. Não tem aqui sobre a questão. Eu achei que eu tinha colocado aqui a questão do Palmeiras não dar coletiva. O Palmeiras não vai dar, não teve, os atletas não deram entrevista e não teve coletiva. Deixa eu ver se tem a notícia aqui. Não, não teve coletiva, né? Eu me pergunto, e aqui é uma crítica, tá? É uma crítica à gestão palmeirense.
Eu me pergunto, quando é que o Palmeiras vai voltar a estar coletivo? Será que é quando o time ganhar? Eu acho que é muito oportunismo. Voltar a dar coletiva quando o time ganhar. Acho muito oportunismo. Esse é o momento que o torcedor quer ouvir o que o comandante tem a dizer e o que os jogadores têm a dizer. Porque você está jogando na sua casa, é o gramado sintético, você tem a vantagem do gramado e do torcedor. Para mim, para mim, jogar da forma como o Palmeiras jogou o segundo tempo é muito pouco. É muito pouco. O Flamengo não amassou o Palmeiras, mas o Flamengo dominou o segundo tempo. E, cara, você dá a bola pro Flamengo, uma hora alguma coisa vai acontecer, né? Uma hora alguma coisa vai acontecer. Ah, mas o Palmeiras teve a chance num contra-ataque. Tá, quantos jogos a gente tá falando isso do Palmeiras? Que o Palmeiras tem uma. Ah, mas teve chance no contra-ataque. Ah, teve chance de fazer. Ah, teve chance de fazer. Quantos jogos a gente tá falando isso? É? Então, por isso que eu fico muito repetitivo nisso, mas eu vou voltar a repetir. Porque essa. Assim, quem quer continuar criticando a delegação do Abel Ferreira, continua criticando. Né? Eu só acho que o futebol, e assim, isso eu digo para os críticos, para os perseguidores do Abel. Né? Porque eu já sinto que existe perseguição. De fato, a gente já falava sobre isso, já existia perseguição, só que agora os perseguidores do Abel, eles estão à solta, né? Cara, é o momento deles, né? Tem que aproveitar essa oportunidade. Eles estão à solta. Por que são perseguidores? É muito claro, né? É muito claro. O João Martins deu coletiva, falou o que falou, que foi eu acho que tem que ser criticado, mas no mesmo dia o Felipão falou tantas outras coisas mais e eu não vejo a mesma cobrança em relação ao Felipão. Então existe uma perseguição ao Abel Ferreira e à sua comissão técnica. Existe. É só você procurar os programas esportivos quando falam do caso do João Martins e do julgamento do Abel, que vai ser na segunda-feira. Ninguém cita Felipão em nenhum momento. Né? Ninguém cita Felipão. A gente teve o caso do Robinho, por exemplo. Pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo. Desses comentários que perseguem o Abel, que perseguem mesmo. Eles se posicionaram de forma tão contundente em relação ao Robinho, né? Que foi condenado e que a justiça italiana pediu. Aí, quando é para falar disso, a desculpa é que, não, é futebol, isso aí é caso de justiça, né? Aí sai pela tangente. Então é no mínimo um paradoxo, né? Quando o cara coloca em dúvida a idoneidade do futebol brasileiro, do campeonato, ele é um bandido salafrário. Agora, quando o cara é acusado de estuprar uma mulher na Itália, estupro coletivo, não, isso aí é das páginas policiais, né? No mínimo, é um tanto quanto um paradoxo, né, da nossa sociedade. Então, é o que eu falo, perseguidores existem, é só você procurar. E tem muitos, né? E tem muitos. Mas, enfim, não é esse o ponto. Eu só acho que existem os perseguidores do Abel e existem agora os perseguidores da CBF. Então, a gente estava falando de seita, né? A seita dos torcedores, a seita Abel Ferreira. Agora tem a seita anti-Abel e tem a seita anti-CBF, né? Isso precisa parar, gente. Isso precisa parar. Eu digo isso, quem quer perseguir o Abel vai continuar perseguindo. O Abel causa muita inveja, isso é verdade, né? Não tem jeito. Ele vai causar, assim como o Neymar causa muita inveja a muita gente. É só você ver. Né? A mesma coisa que eu falei do Abel, se você procurar, se alguém está falando a mesma coisa do Felipão, do Mano Menezes, né? Do Fernando Diniz, do Hulk, é só você ver do Neymar também. Né? Tantos outros jogadores, como é que é a crítica? Né? Pode ser várias coisas. Xenofobia, não vou dizer que alguém está sendo xenófobo, mas pode ser. Né? No íntimo da pessoa, ela pode ser xenófoba. Enfim. Pode ser xenofobia, pode ser inveja, que eu acho que para muitos é inveja, pode ser rivalidade de clube, né? Então, faz parte. Mas tem várias seitas. E eu acho que para os torcedores do Palmeiras precisa acabar. Isso precisa acabar. O torcedor precisa cobrar a equipe, precisa cobrar o elenco, porque senão, Copa do Brasil tá aí. Se jogar desse jeito, cara, o Palmeiras não vai passar do São Paulo. Não vai passar porque o São Paulo é uma equipe organizada hoje.
É uma equipe que sabe o que quer, é uma equipe que sabe o que precisa fazer, é uma equipe que não está com vitimismo de arbitragem, ela sabe que os erros podem acontecer, ela sabe que aconteceu um erro contra o Flamengo, talvez, é questionável. Então eles vão jogar para o resultado. E o Palmeiras não consegue jogar nem pelo resultado mais. Jogou pelo resultado contra o Flamengo e perdeu. Perdeu não, tomou, né? Jogou pelo resultado em dado momento contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense. Foram outras circunstâncias, mas volto a repetir, contra o Furacão dava para ter segurado a vitória lá. Contra o Flamengo também dava para ter segurado a vitória. Também dava para ter segurado a vitória. O gol do Flamengo, como foram tantos outros que o Palmeiras vem tomando, para mim, erro do Palmeiras. Erro da defesa do Palmeiras. Que o Palmeiras do ano passado não tomaria. Eu digo erro porque eu uso como parâmetro a defesa do Palmeiras do ano passado. A defesa do Palmeiras não tomaria o gol que tomou do Flamengo e nem o segundo gol do Atlético Paranaense e nem o gol do Tiquinho e nem o gol do Bahia. Não tomaria todos esses gols das últimas derrotas, né? O gol do Rafinha foi um gol diferente. Ali foi de muita felicidade, né? Não tô tirando o mérito do Flamengo, de todas as equipes que marcaram contra o Palmeiras. Eu digo assim, essas equipes poderiam ter marcado os gols em cima do Palmeiras de tantas outras maneiras, mas da forma como o Palmeiras tomou, usando como base o Palmeiras do ano passado, caiu muito. Caiu muito. E esse eu acho que é a reflexão que o torcedor tem que fazer. Tá? Pro Flamengo, torcedor do Flamengo, eu acho que o Flamengo tá num. Eu acho que o Flamengo tá num bom caminho, tá? Tá num bom caminho. Vai ficar na bronca com a arbitragem. Eu acho que tem que ficar, porque é um lance que não foi chamado para revisão no VAR. Então eu acho que o torcedor tem que ficar tem que deixar o seu protesto, tem que deixar o seu manifesto. Isso eu concordo. E questionar o Sampaoli, eu acho que vale também a crítica em relação às escolhas, faz parte, mas eu entendo o Sampaoli. Como eu falei, eu entendo o Sampaoli. Jogo fora de casa, jogo contra o Palmeiras, estava até perdendo, poderia sair com uma derrota, conseguiu um empate, mantém um tabu recente do Palmeiras, do Abel Ferreira, de não conseguir vencer o Flamengo no Allianz Parque. Então mantém um tabu, já é de longa data, já. Já tá fazendo aniversário, já tá fazendo alguns aniversários. Então ele conseguiu manter um tabu importante para a rivalidade. Eu acho que isso é bom para o torcedor flamenguista, também é bom. Vai poder tirar uma casquinha até nas redes sociais, e já devem ter saído muitas, né? E eu acho que está num bom caminho. Tem coisas para evoluir. Mas com a chegada de reforços, eu acho que aí volta-se, dá alguns passos atrás em termos da composição do elenco, da formação da equipe em algum jogo ou outro. Mas com o tempo isso tende a evoluir. A gente viu evolução. Já há uma evolução muito importante em relação ao Flamengo pré-data FIFA e pós-data FIFA. Tirando o jogo contra o Bragantino, que ali foi uma parada absolutamente maluca, né? E que eu acho que tem que ser cobrado explicações e pouquíssimo, né? Assim, qual que é a explicação que teve? Jogo atípico e tal, acho que isso é pouco. Ali foi uma humilhação, né? Ali foi uma humilhação. E se aquele problema não for corrigido, é possível de acontecer. Por isso que eu falo que precisa ter uma explicação. Pelo menos internamente os caras precisam saber o que aconteceu. Né? Quem não quer falar para o público não tem problema. Mas eles precisam saber internamente o que aconteceu. Mas está num bom momento. Eu acho que está num bom caminho. Está no caminho certo, tá? E é isso. Vamos para a coletiva do Luxo, que eu tô falando demais, né? Falando demais. Cara, eu tô falando demais porque, pra mim, eu tô ficando saturado dessa história do Palmeiras, tá? Tô ficando saturado de verdade, assim. E pros dois lados, tá? Pra quem é anti, pra aceitar anti, pra aceitar a favor, né? Isso pra mim eu tô ficando saturado, porque não se fala mais do futebol, né? Não se fala mais do futebol do Palmeiras. Ou é a comissão, ou é o cara que tem que voltar para Portugal, ou é o cara que é o semideus. Cara, assim, tá ficando muito chato, porque não se fala de futebol, né? E aí deixou o desabafo hoje mesmo de novo, e talvez eu vou seguir deixando o desabafo em alguns outros podcasts, porque, cara, é frustrante, cara, assim, frustrante, né? Mas enfim, vamos com a coletiva do Luxemburgo. Corinthians TV, canal oficial do Corinthians no YouTube. Eu faço convite a você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, para entrar lá,
se inscrever no canal, curtir o vídeo para deixar uma moral. E vambora, sem mais delongas, Vanderlei Luxemburgo. Grande vitória do Corinthians em Belo Horizonte, equipe voltando a jogar bem fora de casa, professor. E eu queria que você falasse um pouco sobre o esquema tático do Corinthians, essa função de 3 zagueiros, o Fagner com um pouco mais de liberdade, o Corinthians já fez... Deixa eu voltar, professor. E eu queria que você falasse um pouco sobre o esquema tático do... Boa noite, Luxemburgo, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Grande vitória do Corinthians em Belo Horizonte, equipe voltando a jogar bem fora de casa, professor. E eu queria que você falasse um pouco sobre o esquema tático do Corinthians, essa função de 3 zagueiros, o Fagner com um pouco mais de liberdade. O Corinthians já fez grandes jogos assim na temporada e hoje volta a fazer um bom jogo. Qual foi a sua ideia com essa mudança? Se de repente é um esquema que pode ficar e que também fizesse uma avaliação sobre o Corinthians hoje. Obrigado. Oi, boa noite. Eu gostaria de comentar uma coisa que eu acho que ela é fundamental de eu comentar, né? Independente do resultado do jogo de hoje, eu ia comentar de qualquer maneira, porque eu acho que ela é muito importante para todos nós, cidadãos que estamos aí dentro do esporte. É muito ruim você estar numa concentração num hotel, tá? E você se sentir numa prisão domiciliar. Uma prisão domiciliar. Você não pode descer por hall do hotel, você não pode pegar o elevador, você passa na recepção, você é agredido verbalmente, você é isso, você chega no hotel para você poder ir fazer uma concentração como aconteceu isso, você não pode entrar no hotel. Cara, onde é que nós vamos parar? Se as autoridades não tomarem uma decisão de que isso pare quando morrer alguém, quando acontecer uma coisa muito pior, aí vamos falar, acho que o Ministério Público, o Governo Federal, a CBF, as federações, tem que tomar uma posição, porque eu não posso sentir os meus jogadores sem poder transitar no hotel, sem poder pegar o elevador, sem poder ir numa recepção, sem atender os torcedores que querem tirar uma foto com a gente. Cara, essa coisa tá assim, ultrapassando o limite. Eu acho que a torcida tem todo o direito de protestar quando quiser protestar. Cara, mas ali é nosso local de concentração, de trabalho, para se preparar. Acho isso aí uma coisa muito desagradável. Acho que alguém tem que tomar uma posição forte nisso aí, porque eu não gostaria de me sentir numa prisão domiciliar se eu não cometi nenhum crime. Só sou um profissional de futebol, os jogadores só são jogadores de futebol. Então é muito complicado isso aí. Eu só estou falando isso porque é uma coisa que está acontecendo, não só com o privilégio do Corinthians, não. É o futebol brasileiro, como um todo. Hoje, os dirigentes que estão com os clubes na primeira colocação já não vão tomar decisão porque não interessa, porque estão bem. Mas daqui a pouco eles podem estar numa situação inversa, podem estar mal e vão ser pressionados também, esses times que estão. Então, eu acho que isso cabe para todo mundo do futebol tomar uma decisão coerente, equilibrada, em benefício do futebol. A Inglaterra parou com a violência quando tomaram uma decisão muito forte lá. Então, acho que essa coisa é uma coisa que eu venho pensando, venho falando, me posicionando, sempre com inteligência, sem querer que o torcedor não critique, que não acha que eu estou fazendo um trabalho ruim, que os jogadores não estão fazendo. Isso não tem nada a ver, pode fazer e deve fazer, porque isso pertence ao futebol. Agora, nós gostaríamos de ter um pouco de paz, todos do futebol gostamos de ter um pouco de paz e um equilíbrio maior entre essa relação nossa. Então, agora para a tua pergunta, desculpa eu pegar você e fazer essa explanação. Cara, deixa eu só comentar sobre esse primeiro posicionamento do Luxemburgo. Ele faz isso aí porque durante a semana rolou, tem até vídeo, né, de torcedor cobrando o Gil, falando que ele é ex-jogador, né, que tá tirando dinheiro do clube, enfim. É por isso que o Vanderlei se manifesta. Só que assim, se ele vai se manifestar, eu acho legal dele se manifestar, acho bonito, tem um simbolismo importante, ele é técnico do Corinthians. Se ele vai se manifestar, ele tem que se manifestar de forma contundente. Porque ele fala assim, que o torcedor tem o direito de se manifestar quando e onde quiser. Ele fala isso. Então ele não quer comprar uma bronca com a torcida. Mas aí, as autoridades têm que fazer alguma coisa. Então, peraí, o torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser. E ele fala que deve, né? O torcedor deve protestar. Ele fala isso no final. Então, tá bom, o torcedor pode ter o direito de fazer o que quiser e deve protestar. Só que aí as autoridades também têm que fazer alguma coisa, porque para coibir o protesto, então se o torcedor pode e deve, a autoridade tem que impedir isso. Então a autoridade tem que fazer a repressão. É isso? Eu não estou entendendo. Então, você vai cobrar, você tem que fazer você vai deixar um manifesto, uma reclamação, um protesto. Eu acho que tem que ser contundente naquilo que você vai falar. E não criar um paradoxo naquilo que você está falando, na mensagem que você está passando. Porque se no final das contas você não passa mensagem nenhuma. Você quer deixar uma reclamação. Onde é que isso aqui vai parar? Que é a hora de você falar pro torcedor, pô, pelo amor de Deus, né, gente? É um ambiente de trabalho. Mas aí você fala pro cara que, ao mesmo tempo que você empurra, você puxa, né? Pô, é nosso ambiente de trabalho, eu me sinto uma prisão domiciliar, mas o torcedor tem o direito de protestar a hora que quiser, né? Então, primeira coisa, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que ele fala das autoridades, da CBF, do Ministério Público, até aí sem problema nenhum. Eu só não concordo na hora que ele fala dos clubes.
que os clubes, as equipes que estão no ponto na tabela não querem tomar uma decisão, porque eles estão bem, mas quando estiver por baixo, eles vão passar por isso também. E o posicionamento do Willi, então? Né? E a cobrança à gestão corintiana? Porque se o elenco tem que ser blindado, isso faz parte da gestão corintiana, né? De alocar a equipe para um hotel onde a equipe vai ter o menor contato possível com o torcedor. Porque a partir do momento que você está no hotel e você vai ter contato com o torcedor, mesmo aqueles que só querem um autógrafo, uma foto, você deixa uma porta para uma galera que vai cobrar e que vai pegar no pé do jogador. Né? Então, assim, eu acho legal. Você tem que cobrar todas as instâncias. Cobrar a polícia, cobrar o Ministério Público, cobrar a CBF, cobrar as federações estaduais, cobrar os outros dirigentes também, porque isso, se é para tomar uma decisão num ponto de, vamos punir de forma rigorosa, precisa do aval de todo mundo. Mas antes de cobrar outros dirigentes, você precisa cobrar o seu. Você precisa cobrar o seu. Por que o Corinthians permite esse tipo de coisa? Por que o Corinthians expõe os jogadores a esse tipo de coisa? Por que o Corinthians permite que os torcedores organizados entrem no seu CT para cobrar cara a cara com os jogadores? Você entende que, de novo, há um paradoxo? É mais fácil eu cobrar o outro, porque o meu eu não vou cobrar, né? Não vou me dispor com a minha gestão. É a mesma coisa quando o Abel Ferreira vai e cobra o calendário. E aí a Leila Pereira vai na reunião da CBF e, opa, o calendário é esse? Opa, então é nós. Assino, lógico. Alguém tem uma objeção? Não, nenhuma. Por quê? Esse calendário é essa grana, essa premiação para essas competições, firmeza. Mais direito de transmissão, opa, quero mais jogos. Quero mais jogos. E aí você gasta saliva e eu acho que a legitimidade do seu protesto, ele perde força. Porque fica um treinador reclamando do calendário e o dirigente vai lá depois e gosta do calendário justamente pelo tanto de aporte financeiro que aquilo vai proporcionar. Nesse caso do Luxemburgo, reclama do torcedor no hotel, que não tem privacidade, que se sente numa prisão domiciliar, e o clube não dá respaldo para os seus profissionais, é um tanto quanto paradoxo, né? O seu manifesto, ele perde muita força. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, que a gente sabe que para qualquer coisa acontecer numa escala muito maior, leva-se muito tempo. Mas existe formas de se remediar. Nesse caso do Corinthians, existe uma forma de se remediar. O caso do Busão em Santos foi até algo... Eu acho que foi meio inesperado para eles, mas dava para ter organizado uma segurança lá. Uma segurança melhor, pelo menos. Mas eu acho que da forma como foi inesperado. Esse aí eu dou um desconto. Mas esse caso do Gil eu não dou um desconto, não. É dever da gestão corintiana zelar pelo bem-estar e pela segurança dos seus profissionais. Tá? Então, você pode cobrar e deve cobrar todo mundo. Mas primeiro você tem que cobrar o seu. Quem está mais próximo? Quem que pode permitir um pouco mais de privacidade para você, no caso do Luxemburgo, e para os atletas? É a gestão. É o hotel que você vai. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Mas, enfim, vamos embora. Cara, 3 zagueiros é uma novidade? Não é novidade. Quando a gente faz, parece que é novidade. Né? E não é novidade, a gente sabe fazer. Eu fiz os 3 zagueiros porque eu não podia jogar com o Fábio e o Fagner frouxos, porque eles têm um lado de campo muito forte. Na outra vez que nós jogamos aqui, eles ganharam o jogo praticamente do lado do campo. Quando eu joguei lá, no 2-0, eu botei para poder fechar o lado do campo e nós fechamos e conseguimos fazer um grande resultado. Faltou, no primeiro tempo, um pouco mais de proteção, que o Fagner não jogou, ele jogou de ala. Do Murilo sair um pouco mais para fazer a cobertura do Fábio, fazer 2 contra 1, e o Fagner entrar de lateral e jogar o Bruno para dentro. Porque o Fagner não entrou. Naquele momento, tanto ele como o Fábio poderiam ter entrado de lateral, dependendo do lado da bola. Mas eu acho que funcionou. Cara, o Atlético com bons jogadores, marcar o Paulinho é difícil. Marcar esse cara é complicado, né? O Paulinho é um baita jogador, que veloz, busca o gol, busca diagonal o tempo todinho. Então, acho que funcionou e atacamos bastante espaço, fomos contundentes. Tínhamos atitude de disputar o jogo, sabendo que é um jogo difícil, que não é um jogo que você ia ganhar porque queria ganhar, não. Porque por causa da situação tinha que competir e ter atitude. Nós tivemos competição e atitude. Professor, Eu ia perguntado sobre o esquema de 3 zagueiros depois, né?
Só que ele fica meio incomodado, né? A gente já fez isso, a gente sabe fazer isso, é que quando faz, parece uma novidade, né? Óbvio que todo mundo sabe que dá para fazer, o Luxemburgo já tentou de tudo também. De tudo não, mas ele já tentou muita coisa, inclusive um esquema com 3 zagueiros. O fato que só foi pontuado é se isso pode voltar a acontecer. Só se isso pode. Ele explica, né? As situações de jogo, enfim. Até faz a brincadeira no final de que é difícil marcar o Paulinho. A pergunta do repórter, do jornalista, é a pergunta do torcedor também. O que pode acontecer, né? O que pode ser. É uma pergunta mais no sentido assim: dá para esperar não foi essa pergunta, mas fica subentendido no ar. Dá para esperar uma repetição disso, dessa formação, e, consequentemente, esse nível de atuação? É isso, cara, essa é a preocupação do crítico e do torcedor. Assim, dá para repetir? Vai repetir? Não dá para saber, né? Não dá para saber. É uma possibilidade, como ele fala, a gente já fez isso, é uma possibilidade, mas daí a acontecer, você tem que esperar para ver, né? Você tem que esperar para ver. E, assim, pode até acontecer o time jogar mal também, né? Como também já aconteceu. Boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu gostaria de saber do senhor se você tem a opinião de que as críticas contra você foram exageradas. O Corinthians está agora com a janela abrindo, pode trazer jogadores, um time um pouco mais estável, fez 2 bons jogos quarta-feira e hoje agora com a vitória. As críticas você julga como exageradas da torcida, até pedindo a sua cabeça? Cara, não é a minha, não. É assim no futebol brasileiro. Não é diferente para mim, né? Eu estou só há 2 meses no Corinthians, fazendo um processo que as pessoas não querem analisar, de renovação. Quantos jogadores já coloquei para jogar e que o Corinthians está ganhando num processo de trocar o pneu com o carro andando? As pessoas não querem reconhecer isso, querem só dar porrada. A primeira pergunta dele, joguei de 3 zagueiros. Caramba, se fosse qualquer um que jogasse 3 zagueiros que não fosse um brasileiro, eles iam falar, pô, uma tática maravilhosa. Como é o Luxemburgo, cara, ele jogou de 3 zagueiros. Então é assim que nós temos essa cultura. O que me incomoda é a perseguição. Torcedor não me incomoda. A perseguição de jornalistas que vão perseguindo, vão fazendo coluna, vão fazendo isso aqui, de perseguição. Cara, teve um cara que chega hoje que o meu ambiente interno é muito ruim com os jogadores. Cara, meu relacionamento com os jogadores é maravilhoso. Aí o cara colocou o relacionamento do Luxemburgo. Ele nunca foi lá no CT para ver como é que é meu relacionamento, mas ele vai lá. Eu tive a informação porra nenhuma, não teve nada, cara. Ele botou porque ele quer colocar o Luxemburgo lá, assim, ó, o Luxemburgo tá com a relação ruim. Aí faz parte, não me incomoda, isso aí não me incomoda. Me incomoda é a maneira de você não poder caminhar no hotel, numa prisão domiciliar, você não pode chegar no hotel e concentrar porque não deixa você entrar no hotel. Isso me incomoda. Mas é o que nós temos. Enquanto as autoridades não tomar decisão, nós temos que conviver com isso aí. Vanderlei, aqui. Cara, o Vanderlei é muito confuso, cara. O Vanderlei é muito confuso. Eu vou voltar aqui e repetir o que eu falei do primeiro protesto que ele fez. Se você vai deixar uma reclamação, um protesto, seja contundente. Não fica empurrando e puxando. Não fica empurrando e puxando. Que ele volta a falar, não, o torcedor querer a minha cabeça é normal. Faz parte. Agora, o que me irrita é jornalista e colunista de perseguição. Depois ele sai disso. Não, isso aí, beleza. Jornalista criticar, beleza. O que não pode é o torcedor ir no hotel e ficar depois. Cara, então não dá para entender o que ele quer, né? Não dá para entender o que ele quer. Tudo vai continuar, né? Porque, obviamente, que mesmo se ele mostrasse descontentamento e falasse isso aqui é uma palhaçada, os caras iam pegar no pé. Alguns, obviamente, iam até pegar no pé justamente para irritá-lo. Mas agora vai continuar, cara. Assim, o torcedor pode protestar? Então vamos protestar. Jornalista pode criticar? Pode criticar. Primeiro ele começa falando que me irrita, agora pode? Então vamos continuar. Torcedor que vai no hotel? Então a gente pode continuar protestando, pode continuar indo no CT e tudo mais. Aí vai falar de novo que o torcedor tem o direito de protestar quando e onde quiser. Então vamos voltar pro hotel de novo. Então fica nesse ciclo, né? Porque ele nunca quer se expor, né? Ele nunca quer se expor. Não, isso aqui não. Aí acho que ele pensa um pouco e volta atrás. Não, mas pode fazer. Tá tudo tranquilo. O torcedor deve e tem o direito. Mas isso me irrita, né? Então, cara, se te irrita, mas pode, então vai continuar te irritando. Porque ele fala assim, o rapaz perguntou na primeira pergunta de 3 zagueiros. Se é um estrangeiro, se é fora do Brasil, o negócio é maravilhoso. Mas não foi uma crítica. O cara não fez uma crítica. Ele só perguntou se o Corinthians poderia repetir a atuação com 3 zagueiros. E não foi nem na maldade. Não foi como eu falei antes, inclusive sobre a resposta anterior, eu acho que a pergunta dele foi mais no sentido de se repetir essa escalação, a gente pode ter uma repetição de uma boa atuação, porque é isso que o torcedor busca, né?
torcedor busca uma atuação ok, uma atuação razoável, uma boa atuação, e se pergunta se isso pode, porque, pode repetir esse esquema. Por quê? Para repetir a atuação. Para repetir, de repente, uma vitória. Para repetir 3 pontos de novo. Né? Essa é a pergunta. Agora ele entende na maldade, né? Ele acaba entendendo como sendo algo maldoso. E na verdade não é. Né? Na verdade não é. É apenas uma esperança. Vai muito mais a esperança do torcedor de você, poxa, será que dá para repetir? Né? Aqui no meio, por favor. Henrique Figliotti. Primeiramente, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria perguntar para você sobre mais uma boa atuação do Moscardo e também eu queria que você falasse também um pouco sobre o Yuri Alberto, que na primeira etapa ele teve bons lances, teve a assistência do gol e no segundo tempo também pareceu outro jogador. Queria que você Outro avaliasse. jogador em que sentido? No sentido bom, no sentido de mais confiante para tomar as decisões. Tá. É porque você voltou já viu o que é. Foi nesse sentido. Cara, ele cansou os zagueiros. Atacante tem que cansar zagueiro. Dar pique de um lado, dar pique do outro, chamar o zagueiro para apostar a corrida, errar, acertar, mas ele em cima. Você pode ver que o gol sai meio assim numa jogada que ele disputa e consegue. É atacante. Ele vai adquirir confiança, naturalmente. Ele serviu o Roger hoje. Aí o Roger teve uma bola, mas é do Roger. O Roger vai aquela bolinha ali, podia tentar, levou um pouquinho a mais, aí o Yuri estava sozinho. Mas não é briga entre eles, é característica de cada um. Entendeu? O Yuri procurou o Roger procurou o Yuri. Aqui naquela bola não procurou, mas não existe nenhuma celeuma, entendeu? Então, às vezes é criado externamente, mas internamente está tudo sossegado. Agora, o cara fica bravo, não fica? Eu ficaria bravo também, né? Moscardo, eu nem comentei, porque eu não sou muito de ficar falando individualmente, né? Esse negócio de ter moleque de 17 anos, 16 anos, aqui no Minas, eu coloquei o Vitor Roque para jogar com 16 anos, 20 minutos, quando ele saiu abafado, eu fui lá e dei um abraço aí, meu filho, tá começando a tua carreira, é assim mesmo, tá abafadinho, né? Tô morrendo aqui. E depois ele foi vendido hoje quanto dinheiro foi vendido? Então, cara, eu boto, ele tem qualidade. Eu não sei não, cara, ele tá assim, começando a jogar, é muito equilibrado, ele é um volante que surge dentro do futebol brasileiro com uma característica diferente, que ele marca e joga. Consegue sair, consegue ir pra frente, quando ele quer pegar mais confiança, ele vai embora. Tem qualidade para isso. Lucha, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero saber... Aqui, perguntado sobre o Yuri Alberto e também sobre o Moscardo, né? Em relação ao Yuri Alberto, já foi uma partida realmente com mais vontade. Eu não gosto de usar essa palavra porque, às vezes é injusto, né? Todo mundo quer ganhar, né? Eu sempre falo assim, um atleta não chega no nível do Yuri Alberto, num preço de mercado do Yuri Alberto, sem vontade, né? O cara tem muita vontade. Só que a gente não via isso dentro de campo, obviamente, né? Então a gente viu um cara mais participativo, como o Luxemburgo falou, ele cansou mais a defesa adversária, o atacante tem que cansar o adversário e foi mais participativo, né? Foi um pouco mais participativo, foi mais... as suas participações foram mais importantes. Acho que esse é o ponto mais... onde eu quero chegar. Mas... De novo, não adianta a gente falar isso se não repetir a escalação, né? O Luxemburgo faz seus elogios e tal, mas repetir a escalação não, repetir a atuação. Aí perguntado sobre o Moscardo também, falou jogador jovem, não tem muito o que falar, né? Esperança de um reforço, né? Um possível reforço, se tiver sequência, se tiver confiança, o Luxemburgo sabe trabalhar isso. Ele até fala do Vitor Roque. Ele sabe trabalhar isso. Tirar, de repente, a pressão do garoto, joga pressão nos maiores jogadores, nos melhores jogadores da equipe, né? Os mais medalhões, os consagrados, e deixa a molecada jogar mais solta. Pode ser um caminho, ele sabe trabalhar dessa forma. Mas eu acho muito cedo também, como ele falou, quanto ele mesmo falou, perguntar de jogador da base, enfim. Gente, eu vou terminar o podcast de hoje, tá muito longo já, tá? Eu vou finalizar por hoje, mas é isso, cara. Vitória corintiana, importante para se afastar aí um pouquinho mais da zona da confusão, como é citada, como é denominada pelo próprio Vanderlei Luxemburgo. A gente vai ter a rodada de domingo, né? Jogos quentes, hein? Tem jogos quentes. Esse aqui, um espetáculo à parte, vai ser o jogo do dia. Esse jogo também vai ser interessante de ver. O Red Bull Bragantino, que está numa boa fase contra o São Paulo, que se encontrou com o Dorival Júnior, né? Fluminense Internacional também, bom jogo. Duas forças, assim, duas equipes que não têm o poder financeiro de Flamengo e Palmeiras, mas em termos de organização estão num patamar muito legal. Vai ser legal de ver esse jogo também.
E é com isso que eu fecho o podcast de hoje, deixando o convite para vocês assistirem a rodada de domingo. Peço perdão pelo podcast gigantesco, se você resistiu até aí, fica o meu agradecimento, tá? Muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.